Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Espíritos. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Nós estamos nos últimos capítulos do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos estar falando sobre ainda o capítulo 2º, né, de penas e gozos futuros, do livro 4º. E vamos falar do item 8º, ressurreição da carne, o 9º, que fala do paraíso, inferno, fala todas essas coisas do ponto de vista religioso, né? Kardec coloca isso para a gente. Bom, aqui nós começamos com a ressurreição da carne, né? Que é o item 8º. Então, ela começa com a palavra dogma. É importante que a gente saiba exatamente o que significa a palavra dogma. E é muito importante alertar que a doutrina espírita não tem dogmas. Então, ele está se referindo a um dogma, né, da igreja. E aí vamos lembrar o que é dogma. É um ponto fundamental, ou mais importante, de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Então, é assim, acredite e pronto, né? Então, os dogmas, eles se referem justamente a isso, a essa imposição de um ponto, né, da doutrina, né, do que se está em questão, que é indiscutível, não tem, aceite e pronto. Esse aí é o dogma. Então, no que diz respeito à doutrina espírita, não há dogmas. Se alguém escutou aí, o dogma do espiritismo, não existe. É alguém que entendeu errado, está usando a palavra incorretamente, mas o dogma é de outras religiões, né? E não tem nada a ver com o espiritismo, porque o espiritismo explica justamente a razão, você passar por um processo de análise de tudo que você recebe. Então, Kardec sempre colocou isso aí. Então, sendo assim, não tem nada imposto como inquestionável, como indiscutível, que tem que aceitar e pronto. Tá? Então, aqui ele está se referindo à igreja. Tá? O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Então, Kardec pergunta, lá na igreja se fala na ressurreição da carne. Podemos dizer que é o mesmo que a reencarnação? Aí os espíritos falam, como gostariam que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas porque as tomam ao pé da letra. Então, os espíritos falam, não, tem lá sim, tem essa explicação, de alguma maneira, da reencarnação, mas não pode ser tomada ao pé da letra. Então, a ressurreição, ela foi tomada ao pé da letra, né? A ressurreição da carne, ou seja, a pessoa volta a ser, vou usar uma palavra equivocada, tá? Montada, sabe? De novo, voltar à forma que era antes. Né? O mesmo corpo, né? Porque isso é tudo material, né? E não como a reencarnação, assim como se explica direitinho. Mas é uma forma de falar de voltar à vida, né? Então, por isso que fala, foi tomado ao pé da letra. Por isso levam as pessoas à incredulidade. Aí os outros falam, mas peraí, aqueles que raciocinam falam, não pode, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Não dá para crer numa coisa dessa. Ofereça uma interpretação lógica e aqueles a quem chamam de livres pensadores a admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Então, se tiver uma interpretação lógica do que é a ressurreição, aí dá para aceitar. Mas não da ressurreição da carne. Isso não dá para aceitar. E nós vamos entender isso ao longo dessas explicações dos espíritos
e através dos comentários, os reforços, né, de Kardec. Porque não se enganem, o que esses livres pensadores mais pedem e desejam é crer. E é uma verdade. Só que vai crer em Papai Noel? Não dá, tem que ser alguma coisa lógica, coerente. Então, os livres pensadores, esses que não têm vínculo com nenhum tipo de crença, de religião propriamente dito, então o livre pensador é isso. Ele não está associado a nenhuma igreja, a nenhuma religião. Ele tem a lógica do lado dele, ele quer... Não, pode ser uma filosofia, sim, mas o livre pensador, ele não está vinculado à igreja, na verdade, é isso, né? Mas eles querem crer, o livre pensador quer crer. Eles têm a sede do futuro. Desculpa. Eles têm a sede do futuro, como os outros, ou talvez mais que os outros, mas não podem admitir o que a ciência desmente. Então, o livre pensador ele é lógico, ele é coerente, ele está de acordo com a ciência, né? E se a ciência for se comprovar que ele está, que a ressurreição da carne é impossível, então ele não vai acreditar, né? A doutrina da pluralidade das existências está em acordo com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Então, a doutrina espírita está de acordo com, né, quer dizer, desculpa, a doutrina da pluralidade das existências, das reencarnações, está de acordo com a justiça de Deus. Porque só assim a gente consegue entender. Somente ela, junto, ou assim, inserida na justiça de Deus, a gente pode aceitar. Senão, vai dar. Como pretendem que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, os espíritos falam. Então, esse princípio da reencarnação, ele está inserido na religião. Só que ele está mal interpretado. Ou ele dá margem à má interpretação, uma interpretação equivocada, né? Aí Kardec ainda insiste nesse tema. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, de novo, hein? Dogma da igreja. A própria igreja ensina a doutrina da reencarnação. Então, através da ressurreição, está ensinando que a reencarnação, que ela existe, que ela é coerente, tudo. Aí os espíritos falam, sim, que é São Luís que está falando isso. Sim, é evidente. Aliás, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Então, é aquele negócio, a interpretação não permite que a gente veja com clareza, a interpretação errônea. Mas, no futuro, como ele fala, dentro em pouco, vai se compreender isso, vai estar claro. E olha como ele vai um pouco mais longe, porque isso é meio profético aí que ele está falando, né? A humanidade reconhecerá em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Então, o Espiritismo vai explicar, vai mostrar um outro ângulo de como se deve enxergar e aí aceitar a coisa, não como contra a ciência, mas algo lógico. Basta que a gente interprete corretamente. Portanto, os espíritos não vêm subverter a religião, como alguns dizem. Ao contrário, vêm confirmá-la e sancioná-la por provas irrecusáveis. Porém, como são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas claro sentido e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Percebe? Então, a linguagem da igreja,
né, das Escrituras, ela dá margem à interpretação equivocada. O Espiritismo, ele traz, além das explicações que, né, uma interpretação adequada, ele é direto, ele não tem alegorias, ele dá clareza de explicação. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior do que é hoje, será o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Então, olha só o que ele está dizendo. Vai ter muito mais religiosos, vai ter muito mais crentes. Por quê? Porque vai ter a explicação adequada para isso. Vai ter realmente uma interpretação coerente. Aí Allan Kardec faz um comentário que é muito interessante. Ele vem confirmar isso sobre a ressurreição da carne, né? Da impossibilidade, quando levada ao pé da letra. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Então, essa ideia que todo mundo tem. As pessoas retornarem à vida com o mesmo corpo. Se os restos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora espalhados e reduzidos a pó, ainda se imagina que pudessem reunir-se em dado momento. Então, teria que guardar todo aquele material que um dia foi o corpo da gente, ficar ali esperando. É o único jeito, ficar isolado. Ainda que espalhado, reduzido a pó, mas teria que estar isolado. Porém, as coisas não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos. Aí ele cita alguns, né? Oxigênio, hidrogênio, azoto, né? Carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. E olha que ele está só falando de seres humanos, né? Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta dos animais. E eu acrescentaria até os vegetais também, né? Os insetos, os peixes, enfim, tudo que está vivo, né? Que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Ele coloca isso aí meio que para dourar a pílula, mas na verdade algumas poucas centenas de anos aí, ou dezenas de anos, já daria já aconteceria isso. A gente está tendo em a nossa constituição física o que já pertenceu a alguém que desencarnou aí há poucas décadas atrás. Né? Então, não é... Pode ser até assustador, pode ser até meio, como é que eu diria assim, chocante, mas é uma verdade. Né? Tudo que está aqui na Terra, tudo que está aqui no meio ambiente, ele está permanentemente sendo reciclado. Né? Como ele falou aqui, o carbono, ele vai passando de corpos em corpos. Imagina só o oxigênio, por exemplo. Esse mesmo oxigênio que fez para a gente, né, que trouxe para a gente a energia, a combustão, a digestão, para a gente manter a gente vivo, esse aqui passa para outro, que passa para outro, vai parar lá no outro lado do mundo, ainda mais com os recursos que a gente tem de transporte, né, aviação, tudo, e vai estar o tempo todo, fora as correntes, né, de ar, os ventos, os animais que circulam, as marés, né, as correntes marítimas, tudo isso. Então, todo o tempo está em movimento. E a matéria está indo daqui para lá, de lá para cá, está tudo em movimento e está sendo aproveitado. Né? Então, a decomposição que ocorre num lugar vai para outro e vem para outro. Então, juntar tudo isso de novo para formar o mesmo corpo, o meu corpo, né? Ainda mais vai ser decepcionante, porque se eu desencarnar velhinho, com um monte de problema, vou de novo, né? Vou ter a ressurreição da carne e vou continuar velhinho, doente e tudo.
para mim vai ser um desastre, eu não quero isso. Eu prefiro muito mais a reencarnação quando eu vou ter um corpo novinho em folha, né? Esse é o meu desejo, esse é nisso que eu acredito, né? E não na ressurreição da carne, na reconstrução disso, porque é impossível. O que já foi, eu posso até ter no meu corpo, tá? Estou falando tudo suposição, mas é possível. Eu posso ter moléculas de matéria nesse meu corpo, de um corpo meu que já pertenceu numa outra encarnação. Por que não? Claro, é meio que uma loteria, mas pode acontecer. Um pouquinho que seja, mas pode ser. Porque está tudo em movimento, está tudo sendo aproveitado, né? Não tem como ser diferente. Então, vamos lá. Então, quando ele falou assim, já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, ele estava meio que dourando a pílula para não assustar ninguém. Mas, na verdade, pode ser há pouco tempo, né? Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Ixi, aí ele já foi assim, pode ter sido até de amigo da gente, né? A pessoa foi cremada, né? E aí vai todos aqueles gases, tal, naquele, tudo vai, depois a cinza vai espalhando, tudo. Vem uma planta e se alimenta daquilo, vem um animal se alimenta. A gente vai e se alimenta do animal. Pronto, já está lá o colega fazendo parte da gente, né? Materialmente falando, né? Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Alguém sobe lá naquele 25º andar, lá na cobertura, lá em cima, pega um tapete, pega uma almofada, né, de penas. Aí ele abre aquilo lá e aquilo se espalha ao vento. Aí ele fala, bom, agora eu vou catar todas essas penas que foram com o vento para eu poder encher de novo esse travesseiro. Alguém em sã consciência vai achar que esse cara vai conseguir todas as penas que compõem esse travesseiro? Mas nunca. Já espalhou para todo lugar. Para ele conseguir pôr de novo, não tem chance. E assim somos nós. A ressurreição da carne, ela não é racional do ponto de vista esse vulgar, como ele falou, de recompor um corpo que foi decomposto, né? Racionalmente, não se pode, então, admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Então, nós vamos poder retornar, vamos ter a ressurreição, mas entendido como a reencarnação. De forma simbólica, é a ressurreição, mas, na verdade, é uma reencarnação, com um novo corpo, com novas estruturas, adequada até para a própria experiência do espírito na reencarnação, naquela reencarnação, ou naquela encarnação, como queira. E então nada mais há que aberre, que seja uma aberração, né, da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Então aí está mais lógico, aí dá para a gente encarar, né? Aí dá para a gente aceitar. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só se dará no fim dos tempos. Lá no fim dos tempos é que os corpos vão de novo serem formados, né? Recompostos, né? Ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Então, está todos os dias nascendo gente aqui, reencarnando. Então, não precisa esperar o fim dos tempos. Que esse fim dos tempos também não vai se dar, né? Que entendido, mal interpretado, ele não é lógico também. Então, é sempre, no dia a dia está ocorrendo isso. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande
e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver descrentes, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação? Então, precisamos entender o que quer dizer aqui, essas escrituras. Tem que ter essa verdadeira significação. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Então, não se aceita que haja outro mundo além desse. O que é uma visão meio, como é que nós podemos dizer, medieval, né? Achar que a Terra é o centro do universo, o centro do sistema, é voltar a pensar do jeito que era antes, de forma errada, equivocada. Quando que não, aqui é só mais um planeta, é só mais um mundo. E existem muitos outros mundos habitados, muitíssimos, né? Muito mais do que a gente pode imaginar ou conceber, né? Então, esse futuro das almas, então, é o que é importante, e não o futuro do corpo. O corpo é só uma ferramenta, um recurso de aprendizado. Cedo ou tarde, esse recurso já não serve mais para a gente. Nós vamos ter que devolver ele para a natureza processa ele através da decomposição e da união com outros seres e vai fazer parte. Então, matéria. A matéria, ela é a parte integrante do nosso crescimento espiritual. Então, ela é um recurso que nós utilizamos para que possamos aprender, para que possamos ter as experiências, para que possamos evoluir. Se tiver muito técnico aí, muito rebuscado, principalmente a linguagem, vocês, por favor, podem interromper e aí vai me dar a chance de me explicar, tá bom? Em miúdos, né? Trocar em miúdos. Bom, vou tomar o silêncio como que está tudo bem, que dá para seguir. Na questão 1012, só lembrando rapidamente, são 1019 questões, então nós estamos perto do final aí do Livro dos Espíritos, né, do nosso estudo. Haverá no universo lugares reservados para as penas e recompensas dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Os espíritos falam, olha, nós já respondemos essa pergunta. As penas e as recompensas são de acordo com o grau de perfeição dos espíritos. Então, se o espírito tem que passar por pena, por algum sofrimento, por alguma prova, né, espiritualmente falando, é porque ele ainda precisa disso. Ele é imperfeito. Agora, as recompensas estão reservadas para espíritos perfeitos. Que recompensa? Não sofrer mais. É uma bela recompensa. Não precisar sofrer mais. Se precisar, é só para dar exemplo. Então, aí vem. Vamos ilustrar isso? Vamos. Jesus não precisava passar pelo que ele passou. Ele não tinha nada a expiar. Ele não tinha nenhuma pena para sofrer. Né? E, no entanto, ele passou por tudo aquilo como um exemplo para a nossa melhoria. Né? Não, ele não tirou pecado de ninguém. Ele mostrou o que que dá para viver com sofrimento, né? Que dá para sobreviver às penas.
Ah, mas peraí, ele desencarnou? Claro, mas ele sobreviveu, que também isso ele mostrou para a gente. Então, percebem? Penas e recompensas é conforme o grau de perfeição, de elevação dos espíritos. Cada qual tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Eu vou repetir para ficar bem claro isso aí. Cada um tira de si mesmo. Então, nós somos os responsáveis. Então, nós é que vamos estar contribuindo para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça. Infelicidade, tá? Podemos dizer aí também. Ou é felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, os espíritos, né? Não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uma ou outra coisa, ao espírito feliz ou infeliz. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, nós estamos no lugar que precisamos estar. Esse aqui é o lugar que nós meio que imploramos para estar aqui, porque é a oportunidade nossa de crescimento. Eu quero estar na Terra. Ih, mas você não sabe. Não, não, eu quero. Eu já ouvi falar, eu já assisti filminho, já me falaram. Aliás, eu já vivi lá e está até um pouquinho melhor do que quando eu vivia. Tem tanto recurso técnico, tanto conhecimento, né? Então está melhor. Mas ainda assim não está bom. Não, mas eu quero ir lá, me deixa ir lá. E aí a gente vem para cá. Então nós vamos saber viver ou não aqui conforme a nossa característica, o nosso nível espiritual, né? Aí essa mesma pergunta, ela é assim quebrada, né, em duas, né? Aí tem um prolongamento dessa pergunta. Então, de acordo com o que foi dito, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Aí os espíritos falam, olha, isso aí são simples símbolos. Por toda parte há espíritos ditosos, felizes, e infelizes, desgraçados. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas quando são perfeitos, pode se reunir onde quiser, onde queiram, porque eles têm o salvo-conduto, o passaporte para ir onde eles quiserem. Eles conquistaram isso. Nós ainda não. Poxa, eu queria tanto dar uma espiada lá num mundo mais evoluído do que esse, ditoso e tal. Se ninguém me levar lá, eu não vou por conta, não. Eu não posso ir lá. Não tem como furar né, o bloqueio lá né, pular a cerca e... Não, não tem.